Olá, quanto tempo? Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que possuem como grupo funcional essa estrutura, que é uma carboxila, que é a carbonila ligada a uma hidroxila. À medida que esses compostos foram sendo descobertos, eles foram recebendo nomes que tinham relação com a origem ou com alguma característica sua, como os exemplos a seguir. Aqui eu tenho o ácido fórmico. O ácido fórmico, ele é o ácido metanóico, que a formiga aplica quando te pica, ou seja, é o ácido que a formiga sempre libera quando ela pica alguém, né? Então, aquela vermelhidão na pele que é causada, aquela coceira, é pelo ácido fórmico. Então, pelo nome da formiga, ele leva o nome ácido fórmico. Ácido acético vem do vinagre. Então, em latim, acetic significa azedo, que também significa vinagre. Então, acetic é o ácido que tem dois carbonos, é o ácido etanóico. Ácido butírico. Ácido butírico, ele tem 4 carbonos. Então você vai pensar, então é porque but são 4 carbonos. Mas na verdade não é porque tem 4 carbonos. É porque ele é o que dá cheiro da manteiga rançosa. Então butter de manteiga, então but vem aqui do nome da manteiga em inglês, né? Então, na verdade, ele é o butanóico, porque ele tem 4 carbonos. Mas, né, esse butter da manteiga é que vai dar esse nome usual butírico. Ácido benzoico, né? Benjoim, uma erva usada em defumações. Então, vem do benzil, benzoico, mas vem da planta. Então, fica parecendo que é por causa do benzil, mas é por causa da planta que tem esse nome. Ácido oxálico, do grego oxi, que significa bem ácido. Esse aqui é o etano dioico, porque ele tem 2 grupos carboxílicos. A nomenclatura oficial segue as regras que começa com a palavra ácido, prefixo que indica o número de carbono, intermediário que indica simples, dupla ou tripla e terminação oico. Então, se eu tenho um carbono, met, né? Então começa com ácido, met, ligação simples an, terminação oico. Então, ácido metanóico. 2 carbonos, ácido etanóico. 3 carbonos, ácido propanoico. Agora, só para lembrar, todas as vezes que você encontrar forme, vem de formiga, que é o ácido metanóico, ou seja, forme representa o mesmo que met, que significa quando a molécula tem apenas um carbono. Acetic, ela significa o quê? Vem do ácido acético, que é o ácido etanoico, que tem 2 carbonos. Então, sempre que você encontrar o nome de uma substância com forme ou com acete, lembra que forme vem da formiga, mesmo que não seja ácido. Por exemplo, o aldeído, formaldeído, que é o formol. Ele é proveniente, né? Ele utiliza o mesmo nomenclatura que o usual, aproveitando o gancho lá da formiga, sendo que não é ácido, é aldeído. Só porque o metanaldeído tem o quê? Um carbono. Então, por isso, formol, formaldeído.
E a mesma coisa, acetaldeído. Então, vai vir várias outras substâncias que não são ácido que vão utilizar forme e acético. Então, guarda essa para vocês, é muito importante. Em ácidos que possuem insaturações e as ramificações, os carbonos da cadeia precisam ser sempre numerados. A numeração sempre deve começar a partir da extremidade do grupo funcional. Então, o que acontece? Aqui está o grupo, então é aqui que eu vou começar. Se o grupo estiver da direita, eu vou começar da direita, né? Se ele estiver da esquerda, se ele estiver da direita ou da esquerda, então eu vou decidir para onde estiver o grupo. Começar por onde estiver o grupo. As ramificações são colocadas em ordem alfabética. Além disso, se houver mais de um grupo carboxila, isso é indicado pelos sufixos di, tri, tetra, da mesma forma que a gente aprendeu. Aplicando esses pontos, temos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então, 4 carbonos. No 2, eu tenho uma ramificação. Então, eu vou colocar a palavra ácido, normal, ácido. No 2, um carbono na ramificação é o quê? Metil. Então, no 2 tem metil, né? Eu tenho que colocar o 2 aqui. Então, ácido, 2 metil, 4 carbonos, but, ligação simples, an. Só tem um grupo, oico. Então, butanoico. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Ácido butanoico também, mas o metil está no 3, então vai ficar ácido 3-metil butanoico. Um, dois, três, quatro, 5. No 2 ele tem metil, então eu vou colocar ácido. No 2, metil. Agora, são 5 carbonos. 5 carbonos é o quê? Pente. Né? Mas, o que eu tenho aqui entre 3 e 4? Eu tenho a dupla. Escolher o menor número possível. A dupla eu vou escolher que está no 3. Dupla é N. Então, pentenoico. Sempre terminar com oico. Do lado de cá eu tenho 2 carbonos. Então, ácido. Ligação simples, an. Né? Então, etan. Tenho 2, então eu vou colocar etano dioico ou di. Significa repetição do grupo. Então, tem o grupo nas duas extremidades. Aqui eu tenho ácido. No 1 e no 4 eu tenho o grupo, né? 4 é o quê? But. Mas eu tenho a dupla. Então, no 2 eu tenho N, que é dupla, e di, porque está repetindo o grupo oico. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, ácido, pente, porque são 5. Ligação simples é an. Dioico, então põe o O aqui. Então, pentano, dioico. Então, segue sempre as mesmas regras das outras funções, né? Mas com detalhe que começa com a palavra ácido e a gente acrescenta aí o oico no final. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, mas o grupo só tem um grupo, então vai ficar ácido, só tem um, but, ligação simples, an, oico. Aqui o grupo está embaixo, então vou começar a enumerar aqui, né?
vou subir. E agora, para a esquerda vai ficar 3, 4, vão ficar 4 carbonos. Para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou seguir na direção onde eu encontro a maior sequência de carbono. Aqui no 2 eu tenho uma ramificação. E essa ramificação tem 2 carbonos. 2 carbonos é o quê? Etil. Então, vai ser ácido. No 2 tem etil. 5 carbonos. Pentanoico. Esse aqui tem o carbono ligado ao benzeno, esse vai ser a cadeia principal. E toda essa cadeia grande vai ser a ramificação, porque o grupo está nesse aqui. Então, esse aqui é só um carbono, é ácido metanoico, mas a ramificação é toda essa aqui. Essa ramificação, que é metil ligada ao benzeno, metilbenzeno, tolueno. Na ramificação, vira toluil. Na posição de 1 para 2, as duas ligações estão no 1 e no 2, é orto, né? Então, eu tenho ácido, orto, toluil, metanoico. A ramificação é muito maior do que a cadeia principal, mas o principal é o grupo oico, que é o grupo carboxílico aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, simplesmente ácido pentanoico. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ácido heptanoico. Todo mundo lembra da tabelinha, né, gente? Aqui eu grifei esse 8 bem grande para você saber que essa repetição de CH2, né? Vão ser 8 desses. Então, assim, 1, 2, 3, vai ser uma cadeia longa com 8 CH2. Então, vou contar 1 mais 8, 1 mais 8, 9 carbonos mais esse último, 10. Então, é o ácido decanoico. Aqui eu tenho nas duas extremidades, 1, 2, 3, 4, ácido, but, ligação simples, an. Como tem o di, eu coloco o o aqui também, fica butano dioico. Este começa a contar no grupo 2, 3, 4. Então, ácido. O que eu tenho no carbono 3? Para cima eu tenho metil, para baixo também eu tenho metil. Então, eu vou ter 3,3 de metil. 4 carbonos, but, ligação simples, an. Só tem o grupo carboxila na extremidade direita, então butanoico. Este aqui, o grupo está de cá, então vou começar à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, ácido. No carbono 2 eu tenho uma ramificação etil e no carbono 3 metil. Ordem alfabética, etil. Depois, no 3 eu tenho metil. 5 carbonos, pentan. Só tem um grupo oico.
ok? Então, agora vamos fazer o exercício 2, em que a gente tem o nome e vai escrever as cadeias. Aqui eu tenho ácido butanoico, é o mesmo que a gente fez agora. Então, vou fazer 4 carbonos, já estou contando as 4 ligações do carbono, né? CH3 mais um, 4, CH2 mais um, 2, 4, CH2 e a última, C. Você pode colocar aberto assim, ou abreviado, que é aqueles dois O. Ácido pentanoico, então, eu vou colocar no início agora. Abreviei, tá? Coloco 2 O aqui. Então, tenho o primeiro, CH2. Quando as ligações são simples, fica tudo CH2, né? 1, 2, 3, 4. Termina no final CH3. Então, ácido pentanoico. Ácido hexanoico. 1, 2, 3, 4, 5 e o último fez só uma ligação, fica CH3. Ácido octano dioico. Agora ele tem di, né? Então ele vai ter no início, eu posso tanto fazer o grupo aberto, né? 8, eu posso fazer assim, ó, CH2. 6, ó. 1 mais 6, 7. E posso colocar o grupo aqui. Só para abreviar, gente. 1, 2, 3, 4. Eu poderia pôr entre parênteses e colocar o 4 aqui, né? Ácido propanodioico. Então, di quer dizer que tem no início. Prop são 3 carbonos, então CH2 já foram 1, 2. E na outra extremidade eu tenho o grupo novamente. Coloquei abreviado esse. Ácido buteno dioico. Então, but são 4. E eu vou colocar o grupo abreviado no início. 1, 2, 3 e no final, para abreviar. Ok? Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus.